Graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês a respeito da palavra do nosso Deus, a respeito do próprio Deus, aquilo que nosso Deus é, sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos meditar a respeito do amor de Deus, essa característica, esse atributo tão conhecido do nosso Deus. E vamos começar fazendo a leitura de 1 João 4, do 8 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam, irmãos, que palavra maravilhosa a respeito do nosso Deus. A gente poder saber que Deus é amor. O grande problema do nosso mundo, irmãos, não é o fato deles saberem que Deus é amor. Pelo contrário, todas as pessoas sabem disso, que Deus é amor. Todas as pessoas falam a respeito disso. Na verdade, talvez essa seja a única coisa que é falada a respeito de Deus. É a respeito do seu amor hoje em dia. E as pessoas interpretam muito mal o que é o amor de Deus. Elas falam com tanta superficialidade a respeito do amor de Deus. As pessoas reduzem o amor de Deus, o que a gente pode ver em novelas, o que a gente pode ver em cinemas, o que a gente pode ver em seriados, em filmes. Quando na verdade, irmãos, Deus é quem é a própria definição de amor. Nós acabamos de ler aqui na sua palavra que Deus é amor. Veja, a gente consegue definir o que é amor quando a gente consegue entender quem é Deus. Veja, a gente não deve pegar as visões que a gente tem mundanas a respeito do que é amor e tentar colocar isso em Deus. Pelo contrário, se eu e você a gente vai amar alguém, se eu e você a gente vai saber, vai descobrir o que é amor nessa vida, a gente vai fazer isso ao olhar para Deus e entender como Ele é e como Ele tem agido em nosso favor. Ontem a gente meditou a respeito da bondade de Deus, e a bondade de Deus, ela é derramada sobre todos. A palavra do Senhor fala que Deus ele é bom com justos e com injustos. Ele bota o seu sol, ele faz o sol subir todos os dias por justos e por injustos. Mas o amor de Deus é como se fosse uma parte mais profunda da sua bondade. É como se fosse algo que Deus reservou apenas para Ele mesmo, porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Filho ama o Espírito Santo. Há uma relação dentro da trindade de amor, mas Deus também ele nos ama, a nós que somos seus escolhidos, a nós que somos seus filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, é porque nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, Deus nos fez seus filhos. Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. O amor de Deus é reservado de forma especial. Essa parte especial de Deus, o seu amor, ele reserva para os seus filhos e não por toda a sua criação, como a gente viu ontem a respeito da bondade de Deus. O grande problema do mundo, irmãos, é porque eles tratam o amor como se fosse algo que não dá para a gente definir. O amor é um sentimento bonito que a gente sente por outra pessoa. O amor, o mundo por aí vai dizer que o amor é você querer bem alguém. O amor é você gostar de uma pessoa. O amor é você ter um tipo de afeto por alguém. Quando na verdade, irmãos, em sua palavra, o amor de Deus é algo muito específico. As pessoas hoje falam a respeito do homossexualismo, um homem que é apaixonado, que ama outro homem como amor. Eles falam a respeito de uma mulher que tem um sentimento de afeição por outra mulher, eles chamam de amor. E eles defendem isso falando que o que importa é o amor. Todo tipo de amor é válido para todas as pessoas. E elas pensam justamente desse jeito porque elas não conhecem o amor. E elas não conhecem o amor porque elas não conhecem a Deus. E a palavra de Deus fala, a gente leu no versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E pelo fato de Deus ser amor, aquele que não conhece a Deus também não sabe verdadeiramente o que é amar. Veja, a palavra de Deus, ela define de uma forma muito clara para a gente, irmãos. Ela diz, veja, o amor não consiste em algo que vem de mim e de você. Veja, o amor não é o fato de eu e de você a gente amar a Deus. Não é nisso que consiste o amor. O versículo da palavra de Deus que acabamos de ler fala que
Nisso consiste o amor. Em quê? No fato de que Ele nos amou primeiro, por isso que a gente ama Ele. O amor consiste no fato de que Deus, Ele deu o seu Filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados. E é isso que é amor, irmãos. Amor é mais do que um sentimento que eu possa sentir e querer o bem para outra pessoa. O amor é algo muito mais profundo do que isso. O amor, ele é autossacrificial. O amor, ele consiste em Jesus Cristo ter morrido e ter pagado na cruz pelos nossos pecados. Isso é que é amor, é você amar alguém, é você ter um sentimento por alguém, ao ponto de você estar disposto a dar a sua vida por ela. Vejam, irmãos, que o amor que a gente conhece da televisão, de Hollywood, não é tão profundo quanto esse amor que a gente conhece a respeito de Jesus Cristo. Se os irmãos assistirem filmes, assistirem seriados, pouco vai se falar a respeito de Deus, quando eles falam a respeito de amor. E daí a gente já consegue ver a superficialidade desse amor, porque quando nós deixamos Deus fora de nossas vidas, quando a gente deixa Deus fora dos nossos sentimentos, a gente não consegue sentir o verdadeiro amor. Vocês podem ver, irmãos, que até mesmo nas filmes, nos seriados, quando vai falar a respeito do amor, eles vão pegar um jovem, uma jovem, um casal de namorados, eles não vão falar nem a respeito de um amor, de um casamento. Pelo contrário, o casamento na palavra de Deus é um relacionamento onde mais vai ser refletido o amor de Cristo pela igreja, vai ser no amor do marido pela sua esposa. Mas, ao contrário, a gente vê na televisão, o amor bonito é aquele amor que é fora do casamento. O amor bonito é aquele que é amor do casal de namorados que são românticos, e no casamento eles não falam de amor. Vejam como nossos valores estão pervertidos. Vejam como a gente coloca o mundo de cabeça para baixo, porque a gente tirou os nossos olhos de Deus, irmãos. O amor é Deus quem nos ensina o que é o amor. Enquanto a gente não conhecer a Deus profundamente, a gente nunca vai conseguir amar profundamente. Eu sei que quando a gente fala do amor de Deus, geralmente as pessoas elas olham e veem no Novo Testamento um Deus de amor, e no Antigo Testamento elas veem um Deus que não é tão amável assim, que não ama tanto assim. E por isso que eu gostaria de também meditar com os irmãos em um versículo do Antigo Testamento, talvez seja o versículo mais profundo da Bíblia que fala a respeito do amor de Deus. Está lá em Oséias. Os irmãos puderem acompanhar na palavra do Senhor e ver com seus próprios olhos o texto de Oséias, eu vou estar abrindo aqui. Os irmãos podem abrir em suas casas também. No livro de Oséias. Oséias no capítulo 11. E vejam, irmãos, as palavras que Deus fala para mim e para você no Antigo Testamento. Porque o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é amor desde toda a eternidade. E as palavras do Senhor são assim para nós. Quando Israel era menino, quando eu e você, igreja do Senhor, éramos meninos, ele diz, eu o amei. Ele diz, e do Egito chamei o meu filho. Ele diz, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim e tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Vejam, irmãos, a palavra de Deus aqui em Oséias capítulo 11, e eu vou ler agora um versículo em especial, fala do amor de Deus com muita profundidade por nós. Veja o que o versículo 8 vai dizer a respeito do sentimento que Deus tem pelo seu povo. Na segunda metade do versículo 8 do capítulo 11 de Oséias diz assim: meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Imagina, irmãos, um Deus que é perfeito, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é eterno, o Deus que é Deus. Em sua palavra, ele fala olhando para mim, pensando em você, pensando em nós que somos seus filhos, a quem ele ama. Ele diz, o meu coração está comovido dentro de mim e as minhas compaixões a uma se acendem. Você não vai encontrar nenhum versículo no Novo Testamento com uma linguagem tão profunda quanto a desse versículo aqui, talvez. Vejam, irmãos, o amor de Deus por nós é profundo. O Senhor, um Deus eterno, um Deus perfeito, um Deus soberano, santo. Ele fala a respeito do seu amor por nós de uma forma tão profunda. O coração de Deus se comove dentro dele. E a compaixão de Deus se acende por nós. E veja que no contexto, como eu li para os irmãos, é um contexto em que Deus nos ama desde sempre.
Mesmo quando eu e você, a gente não aproveita o amor de Deus, quando a gente não desfruta o amor de Deus, quando a gente não ama Deus de volta. Vejam, irmãos, o amor consiste não em que nós amamos a Deus, mas em que Deus nos ama. Deus, ele nos ama e nos ama de forma profunda. E não é diferente a respeito do Filho. Quando Jesus Cristo se encarna, a gente tem um versículo também muito profundo no Novo Testamento, falando a respeito do amor de Jesus por nós. Está lá em João, capítulo 13. Eu vou ler apenas um versículo, mas toda a passagem é maravilhosa a respeito do amor de Jesus. O versículo 1 do capítulo 13 de João diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, veja que amor que Jesus Cristo demonstra por nós. Veja que a palavra de Deus, ela está dizendo, ela faz questão de dizer a ocasião em que Jesus demonstra o seu amor por nós. Diz, antes da festa da Páscoa, ou seja, muito próximo de Jesus Cristo ele realizar seu sacrifício por nós. Diz que antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que ele ia morrer, sabendo que estava chegando a hora dele passar deste mundo para o Pai, ou seja, que ele precisava morrer, diz, Jesus, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja que amor, irmãos, Jesus Cristo demonstra por nós. Jesus Cristo nos ensina a amar. O amor de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz, o amor de Jesus Cristo nos constrange. Veja que amor profundo, irmãos, que Jesus tem por nós. Ele tendo nos amado, ele nos amou até o fim. Veja o amor que ele demonstra, não é um amor só de palavras, não é um amor de falsidade, não é um amor que oscila, não é um amor que diminui com o passar do tempo. É um amor que vai aumentando. E quanto mais perto vai chegando de Jesus Cristo precisar mostrar na prática o seu amor, mais ele vai nos amando. E ele diz que nos amou até ao fim, até sofrer a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, em todas as coisas que ele fez por amor a nós. Desde o início, desde toda a eternidade, a palavra de Deus nos fala lá em Efésios capítulo 1, diz que Deus ele nos amou desde toda a eternidade, desde antes da fundação do mundo, ele em amor nos predestinou. E Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, ele demonstrou na prática esse amor por nós. Irmãos, louvado seja esse Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, a gente olhar para Deus e a gente poder dizer, Deus é amor. A gente poder olhar para Jesus Cristo e dizer, o nosso Senhor nos ama. E não falar isso de uma forma superficial. E a gente não empobrece o amor de Cristo, definindo ele de uma forma humana e carnal e temporária e passageira. Mas a gente pode olhar para o amor de Cristo de uma forma profunda e desejar ser amado por ele e desejar amá-lo de volta, porque o amor de Jesus Cristo é profundo por nós. Louvado seja Deus, e que, irmãos, a gente possa amá-lo por esse amor que ele tem por nós, a gente possa dedicar a nossa vida para amá-lo, para aprender com ele o que é amor, e amar ele de volta, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe.